Voltamos com o RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 35 minutos no Acre. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar a presidente regional do PP, a senadora Maílza Gomes, tá? Nesta manhã de quarta-feira. No passado a gente chamava de quarta-feira de trevas. Coisa feia, não é mais isso, tá, gente? Quarta-feira. Estamos em plena Semana Santa. É hora de fazermos uma reflexão mais profunda e elevarmos o nosso pensamento a Deus para que os problemas sejam resolvidos da melhor forma possível. Nós temos aqui o apoio do Arasuper. A Arasuper, que juntamente com o Aramix compõe a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. E não esqueça, para quem quer fazer compras, hoje é o último dia da semana, né, Ângelo? Porque amanhã começa o feriadão. Sexta, sábado e domingo. O governador deixou bem claro que não gosta de fazer isso, mas, por uma causa maior, ele é obrigado a fazer, né? Para preservar vidas, mesmo que, de certa forma, prejudique a nossa economia. Mas fazer o quê? Tem que buscar um ponto de equilíbrio, né? Pra unir a economia e a saúde. A saúde também precisa, a economia precisa de saúde. E a saúde, para ser cuidada, precisa de uma economia forte. Uma coisa compensa a outra e as duas se completam. 11h37, senadora, fique à vontade então para responder a pergunta feita no bloco anterior. Qual é a avaliação que a senhora faz da gestão, ou melhor, das gestões de Bocalhão em Rio Branco e o Zequinha Lima lá em Cruzeiro do Sul? Você sabe que todo início de gestão é muito complicado, né? É muito complicado, dependendo da gestão que estava e dependendo do novo plano que se pretende implantar, né, por cada prefeito. Mas eu acho que vai muito bem, o Muniz. Sempre tem essas confusões, esses ajustes que precisam ser feitos, mas o Bocalhão é uma pessoa muito comprometida, muito responsável, tem um sonho de um governo diferente, né, de um investimento diferente para o nosso estado, para Rio Branco. E eu acredito que as coisas vão dar certo também. Assim como em Cruzeiro do Sul. Prefeito Zequinha já estava na gestão de antes, é um professor, tem uma simplicidade e uma forma de trabalhar também bem diferente, bem especial, com muito compromisso. Então, eu acho que são gestões que vão, sim, alavancar, dar um novo rumo a essas duas cidades que são tão importantes para o nosso Acre. Legal. Senadora, recentemente os empresários se reuniram com o governador e praticamente assim pediram socorro, né? Eles querem mais apoio para preservar empregos, para evitar maior número de desempregos, porque a nossa economia, que já não estava legal, já não estava bem, ela sofreu um grande golpe com essa pandemia, né? As pessoas não têm condições para nada, praticamente. Quem tinha poder de investimento perdeu e quem não tinha, não sabe a quem recorrer, porque apesar de a taxa Selic ter aumentado agora 2,75, estava relativamente baixa, mas a gente sabe que no real, quando você vai contrair um empréstimo, não é isso que é praticado. Os juros são muito altos. De que forma a bancada do Acre, sobretudo os senadores que, normalmente até pelo poder de equidade lá no Senado, né? A gente sabe que a bancada federal do Acre é bem pequena em relação aos outros estados maiores, mas no Senado o jogo é igual. Temos 3 senadores. De que forma a bancada federal pode ajudar o governo do Acre a ajudar os empresários nesse momento? Como você disse, a saúde precisa da economia e a economia precisa da saúde. Né? O trabalhador precisa estar bem, né? E a economia precisa manter aí esse equilíbrio de estrutura, né? Para as pessoas poderem serem responsáveis e independentes. E o nosso papel lá no Senado é esse. E eu acredito que, de toda a bancada, o nosso intuito primeiro agora é a luta, Muniz, pela vacina, pela questão sanitária, né? A gente precisa sair dessa situação tão difícil que o momento que o país está vivendo, principalmente o Brasil, né, que demorou dar o comando aí para a compra das vacinas, mas eu acho que a gente vai conseguir superar isso e voltar ao normal, voltar aos trabalhos
em prol de discutir aí essa situação da economia, né, dos novos empregos, do crescimento do país, que é necessário que isso volte a ser discutido rapidamente. Tá. Por enquanto a gente está só online, né, só nas discussões de emergência, o que vamos fazer para resolver a pandemia. Mas aí logo mais terá que ser discutido aí, voltar às discussões que estão acontecendo internamente, mas não, né, a nível de presencial, legal, assim, que a gente precisa fazer. Senadora, ainda bem que eu não sei se é em função do toque de restrição, outras medidas restritivas, ou em função do avanço mesmo do coronavírus. Ainda bem que parece que as facções deram um tempo, né? Deram um tempo, mas a violência ainda preocupa e aterroriza todos nós. Como é que a senhora vê esse enfrentamento do Estado em relação ao crime que precisa ser feito, numa região, levando em conta que estamos numa região muito complicada, região de fronteira, né, com a Bolívia e com o Peru. A Bolívia é um dos maiores produtores de drogas do mundo, e isso aumenta ainda mais os nossos problemas. E, pelo menos por enquanto, a gente não vê um aceno positivo por parte do governo federal no sentido de apoiar o Estado do Acre. O governo do Acre não tem condições de sozinho enfrentar tudo isso. Como é que a senhora tem tratado essa questão lá em Brasília? É uma das preocupações, ministro, a questão da segurança no nosso Estado. Como você disse, houve uma trégua, que eu não sei se é uma trégua de fato, né, ou se é toda uma questão por conta também da pandemia. Sim. Mas nós já tivemos várias reuniões no Ministério da Justiça, principalmente pelas nossas fronteiras. Há a necessidade de ter um cuidado maior, de ter um investimento na segurança, principalmente na área de fronteira aqui do nosso Estado. E, de certa forma, os recursos ou o planejamento, né, do governo federal voltado para essa área, até agora não foram ainda bem definidos. Mas até no orçamento, o senador Márcio Bittar incluiu nessa necessidade da importância que tem e do que precisamos fazer na proteção das fronteiras e do investimento em segurança, que vai vir um momento pós-pandemia, que eu acho que vai ser tão preocupante como agora, em plena pandemia. Né? E a gente precisa se preparar para isso. E o recurso federal, a movimentação dos políticos, dos parlamentares nesse momento, vai ser fundamental para esse momento posterior aí que virá. Entendi. É evidente que a tal pandemia acabou atrapalhando os planos de muita gente, inclusive do próprio governador Gladys Cameli, que tinha, aliás, tem ainda como digamos assim, o carro-chefe da sua gestão, o agronegócio como forma de gerar emprego, gerar divisas, colocar o Acre definitivamente no caminho do progresso, do desenvolvimento socioeconômico. E a proposta do prefeito Tião Bocalão é mais ou menos a mesma, produzir para empregar. A senhora acredita que, mesmo diante dessas dificuldades, os dois conseguirão, até o final do mandato, implantar de fato isso e transformar o Acre num grande exportador de grãos, já que não temos momento como desenvolver a indústria, até por falta de infraestrutura? Tudo parou, né, Muniz, praticamente. Sim. Mas a gente sabe que no Brasil quem ainda está segurando, quem ainda equilibra a economia é o agronegócio, é a produção, é a agricultura. E no Acre, apesar de ser um plano do governo e um sonho, e estar dentro do planejamento do prefeito, Tião Bocalão, 2 anos não é suficiente para estar em plena produção, mas eu acho que tudo que der para fazer remotamente, será válido. E eu acredito que eles estão fazendo. Tanto o nosso governador quanto o prefeito Bocalão estão aí planejando a forma melhor de introduzir esse meio de girar a economia no nosso estado, e tomara que a gente passe logo por esse momento, que as coisas comecem a fluir mais livremente, né? E isso seja colocado em prática por esses últimos 2 anos aí. E tragam resultados. Claro. Vamos voltar então a falar em política. A senhora, como eu falei agora há pouco, de forma muito inteligente e diplomática, conseguiu administrar aquela crise no partido, conseguiu apoiar a candidatura do Tião Bocalão, que era originário do partido, sem entrar em conflito direto com o governador. Ocorre que agora, provavelmente, a presidência do partido será novamente convocada para administrar uma crise que certamente é inevitável. O prefeito Tião Bocalão, por não ter
tido o apoio do governador, certamente não o apoiará em 2022. O governador já deixou isso bem claro, que sabe que não pode contar com o apoio do prefeito. Agora vai ficar meio esquisito, né? O prefeito não apoiar a reeleição do governador sendo do mesmo partido. Claro que ele também já passou por essa, né? Ano passado. Como é que a senhora vê tudo isso internamente? Como resolver isso? Está muito cedo para dizer algo concreto sobre isso. Eleições, você sabe, né? É sempre uma surpresa, é muito dinâmica, muda muito. Então, acho que o partido fez o papel dele, que foi propor candidaturas, conquistar mandatos. E agora acho que é o momento da gente estar unindo, né? Se abraçando, procurando trabalhar pelas pessoas, por Rio Branco, pelo Estado, por Cruzeiro, pelas cidades que estão aí na mão dos progressistas. E o nosso objetivo agora é esse. Vamos trabalhar e deixar para discutir esse ponto aí de como fica o progressista e suas candidaturas. Eu sabia mais ou menos que a sua resposta seria essa. Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Eu sabia que a resposta seria essa. Aí eu fiz a pergunta, não por iniciativa própria, mas é porque a discussão está aí, né? É verdade. Os nossos colegas colunistas perdem muito tempo com isso. Eu prefiro, tem muita gente que está fazendo uma observação, você pouco ou quase nada fala em articulação política. Sem brincadeira, eu não vejo o clima para falar sobre isso. Nós estamos aí no meio de uma crise pandemia sanitária que mata e que nos intimida todos os dias, né? E com a economia também em frangalhos. Eu tenho falado aqui várias vezes, eu vou repetir. Se não tiver aqui na lista telefônica, eu não atendo o telefone do senador. Sabe por quê? Porque as pessoas, por acharem que a gente tem muito conhecimento, pode resolver ou ajudar a resolver todos os problemas. E é um pedindo emprego, é outro pedindo dinheiro para comprar comida, outro dizendo que tem comida, mas não tem gás, outro diz que não tem gás nem comida, estão se alimentando na casa de vizinho e sabendo que daqui a pouco o vizinho também não vai ter mais. Verdade. Nós tivemos problema de enchente, de problemas de igarapé, de dengue, de febre, de chikungunya, de que mais, a Covid matando, a violência. Tivemos correndo o risco de termos a estrada mais uma vez interditada, problemas também na fronteira. Senador, a gente nunca viveu nada igual, né? Nada igual. Então não há motivo, não é momento para estarmos falando em política, em briguinha aqui e ali. Seria muito insensível da nossa parte ficar agora definindo, né? Ou buscando meios aí de definir os seus interesses próprios. Acho que agora é hora da gente pensar na população, cada partido fazer o seu papel partidariamente, organicamente, como deve ser feito, que é necessário, mas acho que o interesse principal agora é ajudar o governador, ajudar os prefeitos, ajudar a população, né? Cada um dar as mãos, as instituições fizeram aí um belo trabalho, né, de arrecadação, de doações. Eu acho que o momento agora, Muniz, é esse, da gente se ajudar, procurar um ao outro, dar as mãos, focar nisso. Deixa a política para ser discutida lá no seu tempo certo, que tomara que já tenha passado tudo isso, é o que nós queremos. Tem outro probleminha interno, senador, que eu vou abordar por outro ângulo, de forma mais objetiva, mais positiva. Eu não sei se é por conta ainda de questão de ego, né? O governador sempre fala muito de ego no próprio governo e parece que isso também está contaminando alguns assessores do prefeito João Bucalon. E aí há uma animosidade entre as duas assessorias, do governador e do prefeito, com notinha daqui, notinha dali, tudo do mesmo partido, do mesmo grupo, da mesma ideologia, da mesma mentalidade. Como é que a senhora vê isso e de que forma a senhora pode, como presidente, amenizar esse problema interno, senadora? Essas divergências são natural, né? Principalmente na situação que tudo aconteceu, né? Nós, progressistas, eu como presidente, nunca eu não propus candidaturas ou o crescimento do progressista contra o governador. Eu fiz o papel que o partido teria que fazer. Ele, por razões pessoais ou motivos que ele tinha, decidiu apoiar outro candidato. Mas a minha luta, a minha esperança e a minha fala, a minha conversa sobre isso é que a gente precisa trabalhar para o Estado, para o município, e essas questões não podem entrar em jogo. Eu não posso misturar a opinião, né, de um ou de outro e transformar isso aí talvez num muro, numa barreira, para que as coisas aconteçam. Agora acho que tem que trabalhar e eu luto pela união. E o importante é o quê? Seria estar todos nós unidos.
tanto o prefeito Tião Bocalon, como o governador, como até mesmo os outros partidos estarem focados nisso. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, Muniz, e a gente tem que ter muito cuidado para tratar com isso, para não ferir, para não trazer prejuízo aí para o Estado, né? Para a população em geral. Pelas conversas que a senhora teve com o governador, ele não pretende mais sair do partido, né? Não pretende, o desejo dele é de ficar no partido, que eu acho é bem-vindo, não vou fazer oposição a isso, até porque ele tem uma história no Progressista, tem seus mandatos no Progressista, é um governador que nós ajudamos a eleger, tem o direito de se colocar seu nome novamente para se reeleger, então é quase que natural, né? É o meu governador, é progressista, e o partido está aí para ajudar, para trabalhar, para fazer junto, é unir forças e não separar. Claro. Né? A senhora usou o termo natural, e eu também acho natural algumas declarações que ele fez, dizendo que a senhora seria a candidata dele ao Senado. E a senhora dizendo que ele vai apoiar a reeleição do governador. Acho também absolutamente natural. Ele fez isso naturalmente, falou até à imprensa, né, que me apoiará para o Senado. Eu estou no Senado e posso também concorrer à vaga, né, de eleição. E estou trabalhando. Nesse caso seria a reeleição, né? Estou trabalhando, Muniz. Claro que não serei candidata a qualquer custo, de qualquer jeito, não. Eu vou precisar da avaliação da população, principalmente, né, de Deus, né, que a gente não faz nada sem a permissão, a vontade permissiva de Deus, e preciso também da avaliação do partido. Então, o partido estando organizado, trabalhando certo, o meu mandato estando dando exemplo, eu fazendo também a coisa certa, a população agradando, e o governador querendo, claro, né, eu estou aí à disposição, o que eu quero mesmo é fazer o bem para o meu estado, fazer o bem para a população acreana. Conversei aqui com a senadora Maílza Gomes, presidente regional do PP. Senadora, foi um prazer recebê-la aqui. Eu falei aqui em off, eu vou externar aqui publicamente na minha opinião, a senhora foi uma grata surpresa, sobretudo na forma com que conseguiu conduzir o partido, apagando os incêndios, contornando situações aqui na capital e no interior, como uma grande líder deve fazer. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Quero me colocar à disposição e pedir agora à população a compreensão, né? Muita fé, muita coragem, muita força, para que a gente passe aí por esse momento e que todos saiamos bem, se Deus quiser. Né? Muito obrigada mesmo. Sucesso. Tá? Obrigada. Registramos aqui a presença do nosso amigo Francisco, o que mais? Do ex-prefeito James Gomes, quem foi sempre será, né? O vosso esposo aí. Quem mais da assessoria aí? João Paulo e o? Fernando. Aliás, a senhora conseguiu montar uma boa assessoria, juntando juventude com gente experiente, como o pastor Wilson. Faz a diferença, né? Muito, né? Em todas as áreas tem alguém que conhece bem. Ok, depois do intervalo eu volto para conversar com a advogada Jamile Venceslau. São apenas 2 minutos, continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Até já.